Aqui. Vamos verificar aqui. Agora sim, pelo Messenger, acho que eu consigo fazer a conexão. Vamos ver se é isso. Deu tudo certo. Alô, bom dia. Bom dia. Opa, que coisa boa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo da mais perfeita paz? Estou aqui na Bahia. Tá na Bahia? Que delícia. Eu ia. Não, mas que boa essa piadinha, né? Muito boa piada. Não, na verdade, doutor Maia, eu particularmente, isso pode ser até um grande defeito, mas eu, nos momentos mais dramáticos da minha vida, eu já dei gargalhada, sabe? De olhar assim, aquela situação, quer dizer, a situação é tão dramática, que não tem exatamente o que fazer, eu já gargalhei nas situações mais absurdas. Não, mas tu sabe que tu fez uma coisa muito interessante, visto num ângulo psicológico. Nós vivemos sempre na ilusão e logo adiante a desilusão, né? Então a gente está sempre mantendo a ilusão, alguma coisa que falta e daqui a pouco então a desilusão. Se eu consigo ficar entre a desilusão e a ilusão, há um espaço transicional, ou um espaço intermediário entre as duas posições. Se eu for capaz de usar o humor sempre que eu caio na desilusão baseado na minha ilusão, eu posso sorrir da minha desilusão e, ao mesmo tempo, ganhar forças para entender que realmente eu tenho que refazer a minha ilusão e continuar buscando, apesar de saber que sempre vai haver uma falta e uma ilusão. Pois é, isso aí é meio que ou é meio orgânico, a pessoa tem isso naturalmente, ou então pode ser cultivado, né? A pessoa tentar olhar com tirar um pouco aquele mimimi, aquela dor que a gente sente, né, da criança que está frustrada, que não ganhou aquilo que queria, e conseguir ver primeiro a sensação de frustração. Ela e quem já passou por uma frustração muito grande, deve ser uma pessoa marcada como eu, né? Que tem aquela, assim, quando o mundo cai, né? O chão se abriu debaixo dos teus pés e aí tu olha agora. Quer dizer, eu vou sair voando, né? Eu perdi o meu chão. E fica engraçado. Agora, também tem um ar um pouco de loucura isso, não tem? Sim, mas é uma loucura que traz uma possibilidade de enfrentar a desilusão. Porque a maioria das pessoas se identifica muito com a maneira de pensar, a ideia e as coisas que ela acredita. Então, por exemplo, se eu tiver num ambiente assim coletivo e disser Deus não existe, se tiver um crente ali, ele vai dizer para mim, tu está me ofendendo. Eu digo, não, eu não estou te ofendendo, eu estou dando uma ideia minha de que Deus não existe. Não, é pessoal, tu está me ofendendo. O que acontece com essa pessoa? Ela se identifica tão profundamente com a ideia que o narcisismo passa a ser pessoal. Qualquer um que discordar dela, imediatamente está ofendendo pessoalmente. Então, se eu sou capaz de entender essa posição de identificação profunda com as minhas ideias, com as minhas crenças, eu tenho capacidade de me dar conta o quanto eu estou identificado e a ofensa aí de quem não acredita no que eu acredito é pessoal ou não é pessoal. Então, o humor, nesse momento, nos facilita essa identificação exagerada com o que está acontecendo na minha ideia do mundo ou das coisas, né? Uhum. Eu estava passando esses dias pro meu neto, ele se irrita facilmente, né? Então, mas eu não aguento mais, aquelas coisas assim. Aí eu digo, não, eu vou conversar com ele. Eu falei para ele assim, digo, querido, tu tem todo o direito de te irritar. A avó se irrita, todo mundo se irrita com algumas coisas que às vezes a pessoa nem entende por quê. E aquilo irrita a gente. A voz de uma pessoa, o jeito de falar. Não tem uma razão, a gente se irrita do nada. O que tu precisa desenvolver é a capacidade e
o ato de controlar as tuas emoções. Te irritar não é problema, nunca vou te pedir para tu não te irritar. Pode te irritar, tu tem que aprender a controlar, tu não pode gritar, tu não pode espancar, tu não pode bater, sabe? Tu não pode começar a quebrar as coisas, fechar a porta, isso não pode. Agora, te controlar, tu precisa. Porque a única coisa que a gente realmente tem na vida é a capacidade e tá liberado para controlar quem? Eu mesma, né? O resto não depende de mim. E até se diz que a agressividade é a base da pulsão, quer dizer, a pulsão de vida significa eu ir na direção da realidade desde criança e através do choro, da maneira de eu me expressar sem saber nada da realidade, buscar me manter vivo. Então eu tenho que ser pulsional agressivo. Mas à medida que evolui naquela linha de eu estar numa zona onde tem que haver uma ética e uma moral, eu tenho que aprender alguma coisa, como lidar com a minha agressividade, ela não deve desaparecer, mas ir na linha que tu levantou de controle da agressividade, porque sem agressividade a gente não consegue no mundo criar situações ou ser criativo. Claro. A agressividade sempre estará conosco, mas baseada num controle pessoal cada vez maior, e não simplesmente dizer, não, eu não sou agressivo, eu não brigo com ninguém. Ele está ficando apático, né? Sim, e tipo assim, a pessoa que não se importa mais também é um problemão, né? A pessoa que, esses dias, tipo assim, ó, eu não sou muito apegada, tá? Vamos falar da pessoa. A pessoa não é muito apegada. É uma coisa boa, não é? A pessoa não é muito apegada, ela não costuma fazer barraco por quase tudo. Ela tá de boa. Perdi, ganhei, tá bom, tá tudo certinho. Agora, a pessoa totalmente desapegada é um problema, né? Não, aí tu já está na situação da indiferença. Uhum. Quer dizer, a indiferença é uma distância enorme de tudo e de todos. Quer dizer, eu estou absolutamente imune a qualquer coisa que venha de fora desse mundo e de dentro do meu mundo interno. Então, eu sou um indiferente e estou meio paralisado na indiferença, né? Então, é um exagero de fugir da agressividade e do convívio onde há a esperança e a desesperança, né? A ilusão é a esperança. A desesperança é quando eu perco a ilusão. Mas eu não posso ficar indiferente. Agora, se tu pegar cada nível desses, uma certa indiferença com um certo fracasso, é uma coisa boa para começar de novo, né? Sim. Usando o humor, então. Como tu disse, eu numa crise maior, eu daqui a pouco comecei a achar graça. Não, eu tenho histórias de, assim, ó, cair na gargalhada no meio do nada. Tá? O negócio tá pegando fogo, a coisa vai aqui, o próximo ato é um assassinato, e eu começar a rir e desmontar tudo. Porque daqui ninguém que está em volta entende, né? Uma pessoa começar a rir. Mas claro que é uma risada nervosa e quase desesperada. Mas é um outro ângulo para olhar a situação, né? Sim, o humor tem várias fases. Se diz assim que uma pessoa que tenha uma sabedoria pessoal, ela lida muito bem com a empatia em relação ao outro, empatia em relação a si mesmo, observando por que ela age daquela forma, e, junto com isso, o humor, gerando uma sabedoria pessoal de lidar com o mundo e poder ter essas oscilações. Como tu disse, né? Se alguém me vê rindo de uma situação que é desesperadora ou coisa assim, vai dizer, eu estou louca. Sim, mas essa é uma loucura saudável no momento. Até porque, né, de louco todos temos um pouco. É que se criou um trauma tão grande com a ideia da loucura. A loucura é tudo aquilo que sai da normalidade, certo? Então se estabeleceu uma espécie de ditadura da normalidade. Se eu estiver dizendo bobagem, o senhor me ajuda, pelo amor de Deus. Mas se estabeleceu uma ditadura da normalidade e quase todo mundo tem que ter aquele roteiro ali. Tem que ter aquele perfil ali. A gente só escolhe qual é a fala. Mas dentro de uma normalidade muito hipócrita da sociedade.
e por convenções e por regras e tal, né? Foi se estabelecendo isso. E no frigir dos ovos, tu vai escolhendo onde é que tu quer te encaixar. Ou até a vida vai te levando, tu vai te encaixando ali, quando tu vê, né, daqui a pouco tu é isso, é aquilo, tu faz isso ou aquilo, mas não é uma coisa que foi pensada. Ninguém é... É difícil tu encontrar uma pessoa que fez uma faculdade ou que caminhou por uma determinada profissão, né, desde criança e tal, que ela tenha feito isso de forma pensada, que ela tenha feito isso de uma forma organizada. A vida foi levando, a vida foi encaixando, aquilo foi acontecendo na vida dela. Então, como a gente tem tudo isso, uma coisa meio normal, tu tem que ser normal. Qualquer ato que a gente faça que não esteja dentro desse perfil, dentro desse roteiro, a gente tem medo de ser chamada de louca. Então, esse é um exagero, é o chamado exagero da normalidade, né? A gente vê até em determinadas culturas que tu tem que, vamos dizer assim, ser educado de uma forma que enxergue os valores conforme a sociedade gostaria que tu enxergasse. Então, uma sociedade mais aberta, ela tem uma liberdade maior de expressão. Mas é interessante porque quanto maior a liberdade de expressão, mais também a possibilidade de, vamos dizer, criar versões também extraordinariamente fora da permissividade, né? Então, nós somos seres que estamos sempre entre o que seria o ideal e o que não seria o ideal, né? Então, é um caminho altamente, vamos dizer, pessoal, ligado a um tipo de cultura que nos encaminha para uma direção. Mas a normalidade é sempre algo flexível, ou deveria ser flexível, e não rígido, nessas identificações que eu falei. Se eu acredito naquilo, eu estou fazendo uma identificação de que aquilo é o normal e que todos deveriam ser normais como eu, ou como esse caminho diz que eu devo ser, né? O que é uma sociedade normótica? Bom, aí depende, né? Tem culturas no mundo, vamos dizer assim, o normal no Afeganistão, o que é? É ter um tipo de visão de que a mulher é submissa, é fechada, e isso lá é o normal. Então, as normalidades, na realidade, são crenças. Crenças normóticas de como eu devo me comportar para ser aceito pelo grupo. Ora, uma sociedade aberta, as normalidades vão ficando, vamos dizer assim, mais evasivas e distantes de um caminho bem categórico. Eu tenho liberdade de ser normal do meu jeito, mas eu não posso entrar em crise ou em rupturas sociais muito grandes, porque aí eu caio fora dos contextos de normatividade que uma sociedade, vamos dizer, basicamente livre, deve ter entre os seus membros, né? Mas as críticas são constantes de uma sociedade aberta. E a rigidez de uma sociedade fechada diz como tu tem que ser. Então tu vê que tem que ver com a cultura, né? Sim, nós temos aqui uma amiga do Dr. Maia que ela disse que estava esperando o sábado chegar para colocar uma questão aqui para o Dr. Maia. Tenho 2 sobrinhos, não tenho filhos. Sou praticamente a extensão da família deles, quase uma mãe emprestada. Eles falam muito comigo, evitam falar com a mãe e com o pai, porque acham os dois que são de religiosos muito quadrados. Falam comigo. Agora estou entre a cruz e a caldeirinha. O meu sobrinho menor me disse que é bissexual. Só que ele tem 16 anos. É possível entender o que ele quer dizer? Devo conversar com ele na presença dos pais? O que eu faço? Olha, é uma situação complexa, né? Porque normalmente quando uma religião agora tu vê que uma religião tem uma normatividade de conduta que é mais ou menos rígida, né? Então, as pessoas se sentem bem porque, obedecendo aquela direção, elas se sentem, vamos dizer, dentro de uma comunidade, aceita pela comunidade, e se
adaptam a esta comunidade. Agora, numa situação onde as gerações, e aí nós temos essa situação aí da adolescência criando um problema enorme entre duas gerações, à medida, vamos dizer assim, que as gerações mais novas têm essa liberdade de entender a si mesmo de uma outra forma e não ficarem embretados na normatividade de uma religião, de uma crença, ou de uma forma, vamos dizer, familiar de querer que as coisas sejam dessa forma, a gente fica embretado. Então parece que os sobrinhos dela estão se sentindo embretados e absolutamente não aceitos nesse esquema de crença dos pais, e a estão buscando para, vamos dizer, arejar esta nova visão que cada um deles tem da situação e deles mesmos, e trouxe essa situação bem complexa da hipótese homossexual. Então, eu acho que no primeiro momento ela deveria conversar com ele, porque é com ela que ele se sente bem, para entender bem o que está acontecendo. E depois sugerir aos pais que o levem para uma terapia, que o encaminhem para uma terapia, porque ele está precisando, sem trazer a situação nua e crua, como está aparecendo para ela, para os pais, porque é provável que haja uma não aceitação, radicalismo e coisas assim que vão prejudicar o guri, né? Sim, não tem que colocar a questão sexual como causa de terapia. Não, é que ela sabe que é isso, sim, mas que ela viu que ele precisa ter assim uma pessoa que ele possa conversar e entender melhor essa mudança que ele está sofrendo na adolescência, né? Agora, é um egoísmo de pessoas adultas optar por uma regra, optar por um caminho e simplesmente deixar as pessoas que estão chegando, que são os jovens, os adolescentes, né? Porque essas pessoas elas estão experimentando a vida. Um direito que tu teve até escolher, não, eu vou ser batuqueira, eu vou ser muçulmana, eu vou ser do judaísmo, eu vou ser católica, eu vou ser, né? A gente tem a opção de fazer isso, ou pelo menos deveria ter. Mas aí, se tu já tem essa consciência, como é que tu faz isso e te torna uma pessoa impossível de conversar com aqueles teus filhos que estão chegando? Porque tu cria uma barreira. A pessoa, o jovem não vai ter coragem de chegar e dizer, pai, quero conversar contigo, olha, eu estou sentindo umas coisas assim, eu vejo no TikTok, eu vejo entre meus amigos, eu sei que existe isso e tal, e eu estou sentindo tal coisa, não vão ter coragem de falar. Se bem que também nós não tínhamos coragem de falar com os nossos pais, né? Essa barreira é muito mais assim, de idade mesmo, né? Geração. É que essa cisão agora maior tem acontecido mais recentemente por causa da internet mesmo, né? Sim, eles sabem tudo. Aberta, Então, realmente, mas vamos dizer assim, os pais ou as pessoas que têm essas crenças mais fechadas, mais rígidas, nós temos que entender que também foram formas, vamos dizer, escolhidas por eles para se estabilizar melhor afetivamente e não haver conflitos internos que poderiam levar a situações problemáticas de relacionamento, de bebida, de drogas ou coisas assim. Então, para esses pais ou para essas pessoas, a linha da crença foi tão boa para eles que o ideal deles, então, fica rigidamente fechado de que vai ser bom para o outro. E ficam distantes da possibilidade de diálogo intermediário. Por isso, é uma crise de gerações muito grande que acontece hoje e que aparece bem naquela situação ali da minissérie da adolescência, né? Então, é uma fratura social de costumes ou de crenças, né? Uhum. Então, tu vê que realmente tu tem razão, por um lado, da rigidez deles, mas a rigidez deles foi o jeito que eu consegui me estabilizar, trabalhar, manter meu casamento e manter minhas coisas nesse grupo de crenças. Então, para mim, faz bem. Por que não pode fazer bem para o outro? Porque a minha identificação é tão grande, como eu disse, que se tu, meu filho, for contra a ideia do meu pai, de mim, pai, tu está me ofendendo, tu está me agredindo.
eu vou ficar bravo contigo, eu vou querer te embretar. Então, tu vê como é difícil sair desses bretes de crenças tão densas que passam a ser a minha identidade. E também essa questão da dosimetria, que essa é uma palavra que eu aprendi agora, por causa do pedido de anistia e tal, né? Eu me lembro que eu ouvi muito numa outra época lá atrás, mas isso aqui é uma coisa o juiz, né? O juiz dá a pena e daí ele tem que aplicar a tal da dosimetria. Mas assim, ó, isso tem muito a ver com essa capacidade que os pais devem ter, principalmente, de poder fazer o balanço dessa ideia do amor, né? Porque o pai acha que se o filho pensa diferente é porque ele não te ama. Se a filha não quer seguir o teu caminho é porque ela não te ama. É o grande medo da humanidade não ser amado. Então tu fica fazendo aquele balancinho. Ah, tu fez isso porque tu não me ama. Ah, tu não me levou em tal lugar é porque tu não me ama. Além de ter uma coisa infantil, ela tem um pouco disso do medo, né? De não ser amado com aquele tamanho que a gente gostaria. Não, aí tu tem razão, porque a dosimetria vem da medicação, né? Quanto de insulina eu tenho que tomar por dia para controlar minha diabetes? Eu tenho que saber qual é a dose. Então, em nível psicológico, essa palavra também é usada para definir bem o que tu fez de errado e que dose de medicação tu tem que ter para corrigir o erro social, o erro agressivo ou qualquer tipo de erro. Devemos dosar e não fazer um tratamento, vamos dizer, radical, né? Isso é difícil porque, tu vê, é bem voltamos para aquilo que eu disse. Quanto mais identificado com a ideia que me habita, mais radical eu tendo a ser. Por quê? Porque a minha autoestima e a minha visão de mim mesmo está sendo invadida de uma forma que eu não admito flexibilidade. Eu tenho certeza do que eu acho que penso. Se tu está exagerando e querendo que eu mude, tu está sendo meu inimigo. Uhum. Que a minha identidade está grudada na ideia. Sim. E se eu consigo, vamos dizer, desgrudar a ideia da identidade pessoal, eu consigo discutir sem brigar. Agora, mudando do saco para a mala, doutor Mais, se o senhor me permite, sim. Quais seriam os fatores psicológicos na linha, né, das questões mentais que poderiam causar prisão de ventre? Prisão de ventre? Isso. Olha, aí é uma abertura, eu diria. Aí eu acho que nós temos que rir, né? É que eu estou me lembrando que o Bolsonaro foi preso, baixou o hospital porque ele está com uma obstrução intestinal. Ele está com uma prisão de ventre de alguns dias. E ao que tudo indica, a coisa se agudizou exatamente no momento em que ele soube que começou no STF os prazos para ele ser julgado e se condenado e preso. E parece até que já se fala no STF que ele pode ser preso. Então, me caguei de medo. Quer dizer, a gente pode, isso aí pode, por exemplo, eu numa situação, é real isso, que o meu intestino pode obedecer às minhas emoções? O que se diz, né, que é o segundo cérebro, né, porque é baseado no bom funcionamento do intestino e os produtos e, enfim, as bactérias que habitam o nosso bioma, né, intestinal, ele tem uma capacidade muito grande de harmonizar a estrutura do corpo. Então, como o plexo solar, na visão, vamos dizer assim, quase meio mística, né, de que o plexo solar está aqui na base da barriga, né, ele é vamos dizer assim, o nosso lugar afetivo. É onde as nossas emoções pululam ou se expressam mais fortemente. Então, qualquer emoção mais violenta, geralmente teria uma problemática psicossomática nítida, né? Que pode aparecer principalmente com
problemas intestinais e gástricos e de alguma forma assim de mal-estar físico baseado em vivências afetivas de alta intensidade ou que nos ameaçam de alguma forma. Mas pode, então, a pessoa ter ou diarreia ou ficar enfesada por causa das emoções. Sim, as emoções são as emoções não resolvidas ou assustadoras que fazem toda a linha psicossomática, né? As doenças autoimunes que agridem o sistema imunológico são baseadas em problemas psicológicos de difícil resolução para a pessoa e muito inconscientes de que problemas são esses, né? Para examinar isso, a gente precisaria se aproximar de terapias bem mais profundas para entender o que é a problemática que nos habita na linha, vamos dizer assim, da agressividade reprimida, da insatisfação com a vida, da incapacidade de lidar com a desilusão, de lidar com as perdas, enfim, exigências muito fortes de crenças pessoais muito densas que não são resolvidas psicologicamente, então elas entram na linha da psicossomática, todas as linhas ligadas às sensações físicas, dores físicas, a polineuralgia, por exemplo, né, que dores generalizadas. Se tu for examinar mais em detalhe psicologicamente aquela pessoa, tu vai ver que ela está embretada em situações psicológicas impossíveis de serem mexidas e que ela nem quer se aproximar disso porque também se criam movimentos pesados de mexida, né? Então, é complexo essa situação. Tudo tem que ser assim, tipo, a pessoa decide mesmo, eu vou resolver isso aqui. Daí ela vai ter que mexer em bases e estruturas que podem significar grandes decisões. Esse é o grande medo, né? Esse é o grande, porque quando tu faz identificações dessa ordem de certezas muito categóricas e ao mesmo tempo te acompanham ansiedades ligadas ao corpo, problemas ligados às vivências corporais e, enfim, uma série de doenças que parece assim que não tem um remédio claro e não tem um problema físico muito grande, mas há um distúrbio psicológico ligado ao físico. Então, aí nós estamos usando a diarreia como o susto ou uma coisa mais agressiva que me desestruturou, fiquei enjoado, fiquei com uma sensação estranha no abdômen, eu estou com diarreia, eu não sei o que eu tenho, eu fiquei gripado, de uma hora para outra eu gripei, enfim, todas essas coisas, a imunidade da pessoa começa a diminuir e aparecem doenças físicas não muito graves. Então, temos que ir para o lado psicológico, que é a causa desses problemas ligados ao físico. Uhum. E como nós somos sensíveis, né? Na semana passada, na outra semana, no dia 1º de abril, que já faz tempo, né? Hoje é dia 12, o Val Kilmer, que é um ator bastante conhecido, fez o Batman e tal, ele apareceu morto, né? 65 anos. E teve um câncer de garganta e tal. E agora a gente ficou sabendo, já tem definitivamente o que ele, quais foram as doenças que ele teve, por que ele morreu do jeito que ele morreu. E eu estou falando sobre isso não exatamente por causa da doença e nem por causa da morte, né? Porque isso é, tipo assim, natural. O que destaca na história dele é que ele adiou o tratamento, que ele participa de uma religião, não é? De uma religião chamada ciência cristã. A religião não acredita na existência de doenças e defende que a cura é feita por meio de oração, não por remédios, a menos ainda pela medicina. Ela tem pessoas que evitam a medicina a todo custo. Eles consideram a medicina uma charlatanice moderna. A ciência cristã é tipo assim, toda doença é a manifestação de um conflito interno. Não existem germes, não existem doenças. Olha a doideira do negócio.
E por conta dessa crença, várias pessoas enfrentaram processos criminais por não buscarem ajuda para outros doentes, né? Tem o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová que não permitem a transfusão de sangue. Não é esse caso aqui, eu digo que tem outros casos de outras igrejas que tem esse tipo de questão, né? E aí ele escondeu a doença dele, não conversou com ninguém, continuou fazendo oração, teria se afastado das pessoas e só começou a buscar alguma coisa que realmente tem notícia, quando começou a ter um sangramento na língua, porque o câncer chegava nessa parte aqui, exatamente, né, da língua. E assim, o que causa espécie realmente é isso. Ele deixou de procurar remédio, ele teve aí uma consequência, acabou morrendo por causa de uma insuficiência pulmonar, né, uma pneumonia. E assim, o que leva uma pessoa também a correr? Porque isso é correr literalmente um risco de vida. É como tu andar numa velocidade de 200 km por hora na beira de um precipício, tu entende? Quer dizer, tu tá correndo risco de vida e a pessoa faz isso baseada numa crença. Mas aí tu vê, isso reforça o que nós falamos há pouco. Que quando a minha crença vamos dizer assim, e principalmente quando é uma crença de grupo, eu faço um compromisso com o grupo, de tal forma que, à medida que eu avanço na linha, vamos dizer, da crença, e esse grupo cresce em torno dessa crença, e há uma densidade grupal na crença, a pessoa que largar esta crença no meio é considerado traidor. Então, a situação vai ficando quase que, vamos dizer assim, vinculada à minha própria vida. Eu entrego a minha vida à minha crença. Então, eu posso morrer baseado na minha crença. Então, eu sou um cara que me valorizo e valorizo a minha crença, mesmo indo na direção da morte. Então, tu vê que a visão, vamos dizer assim, de solidariedade a uma crença pode ser tão grande que a única saída seria a morte. Eu não posso abdicar daquilo que eu acreditei e do grupo que está comigo. Então, nós vamos para a guerra, né? No sentido aí mais objetivo, a minha crença é que tu é meu inimigo. Então eu vou lutar contigo até a morte, porque a minha crença é que tu é meu inimigo e tu tem que desaparecer. Uma crença funciona assim. E na verdade, essa crença, ela supera até o medo da morte. Sim, todas as lutas e guerras são assim por uma crença que eu tenho naquilo que eu represento. E eu me ponho em risco de vida pela minha crença. Então, tu vê, baseado nesse nível, nós estamos no nível radical maior, que até a vida é dada em função da crença. Mas tu vê, se eu fizer gradativamente, tem vários níveis de crença em que eu vou ter problemas em vários níveis de relacionamento com os outros, baseado na minha essencialidade de crença. Bom, deixa eu pedir desculpas aqui aos amigos, estão me cobrando uma coisa aqui. É que essa semana foi tão cheia de altos e baixos, esse tarifaço aí do Trump, essa coisa toda, a gente meio que se atrapalha, né? E nós tínhamos combinado na semana passada de falarmos sobre o filme... como é? Adolescência. Adolescência. Isso, e eu entrei de sola aqui falando um outro assunto e não toquei no nosso tema que foi combinado. E já que eu tenho aqui algumas pessoas que estão me cobrando, então voltamos sobre o filme Adolescência. Porque ele acabou tendo um destaque, vamos dizer assim, no cinema, que as pessoas que estão assistindo não estão vendo esse destaque. Tipo, muita gente está, tipo assim, eu achei que era outra coisa e tal, não sei o que, não é tudo isso que eu pensei.
Eu e o Rogério vamos falar na terça-feira sobre o adolescência. Então tá. Então a gente não vai tocar aqui na terça-feira no Cine Psiquiatria. Aí sim, Isso. né? São 2 psiquiatras conversando, vai radicalizar mais ainda o olhar, né, em cima dos personagens ali, porque eu tô vendo assim que muita gente aqui tá dizendo não era tudo aquilo que eu pensei e tal. Então acho que uma conversa entre vocês vai ser muito mais produtiva, né? Porque essa é uma ideia muito louca, doutor Maia. Eu tenho medo de adolescente. Não é um medo físico, entende? Não é um medo físico, não é uma coisa assim de bruxo e tal. É assim, eu sinto, no fundo, eu fui uma adolescente muito mal interpretada. Agora eu vou contar minha história, vocês vão chorar. Mas não, é assim, eu fui uma adolescente um pouco diferente da família. A família era toda tipo assim, era todo mundo do mesmo jeito e tal. E aí surgiu aquela pessoa que meio que quebrou tudo daquilo que estava guardado ali pra gente. Só que eu nunca achei que as coisas que eu dizia, o que eu fazia, elas estavam erradas porque eu tentava ser bem honesta, de falar a verdade. E isso foi uma Sim. coisa que me tornou meio, assim, eu meio que me afastei da parentada toda por causa disso, porque eu achava que... Mas isso hoje eu vejo como uma pretensão minha, entendeu? Mas eu tinha aquela ideia assim, mas só porque... Por que eu não posso estar falando isso se ninguém aqui me desmente? Isso é verdade. Sabe? E a dor que eu senti era essa, de não conseguir falar a verdade, porque a verdade ela tem nuances, né? A verdade ela não é verdade, não existe uma verdade. E eu acho que o adolescente ele não consegue ver isso que o velho vê, que o adulto mais velho vê, que a verdade ela é cheia de nuances, ela depende de tanta coisa. E o adolescente acha que é pão, pão, queijo, queijo, gosto, não gosto, é coisa assim. Só que na vida não é, né? E o adolescente me parece uma pessoa que não é mais criança, portanto ela não pode mais ficar brincando e pulando e jogando a bola na parede, fazendo aquelas coisas de criança, mas também não pode tomar decisões junto com os adultos porque não é adulto. Ela não é nada. O adolescente não é nada. Essa é uma zona muito complicada, porque o adolescente começa, e principalmente agora, porque no teu tempo ainda tu teria que ser bem mais revolucionário para ir contra estruturas bem rígidas. Sim. E tu não tinha acesso, como hoje se tem, a vivências de comunicação tão avançadas e inéditas que dão força ao pensamento revolucionário do adolescente, de querer ser aquilo que está sentindo que é o que deve ser, ou que ele está imitando e que ele se sente bem em imitar, e não o padrão, vamos dizer, familiar e mais arcaico que ele enxerga. Então, esse adolescente tem muito mais poder hoje para contestar o mais velho, que antes não era assim. Então, realmente há um problema sério nesse nível de adolescência, por isso que estão querendo, vamos dizer assim, limitar o acesso à comunicação ali até os 12, 14 anos para ter um telefone, para evitar essa entrada violenta numa comunicação aberta com uma variedade incrível de possibilidades que uma família vista no antigamente não tinha a mínima condição de abrir campos para um adolescente. A questão da sexualidade, né? A questão da sexualidade, do amor romântico, hoje está na casa dos 10, 9, 12 anos. Exatamente. O que antes, assim, tu só ia entrar nessa situação ali os 14, 16 anos, né? Que seriam as mais rápidas, as mais, assim, ousadas, né? Hoje está chegando aos 9, 10 anos, 11 anos, ou então já está muito tempo assim, eu é que agora estou vendo mais de perto isso acontecendo, né? Então, e tu vê que tu colocou bem, se eu tenho, vamos dizer, um tipo de comunicação, que são os emojis, com uma visão
absolutamente parecida com os signos da Coreia, da China. Cada signo daqueles tem um significado que eu, olhando ali, não entendo. Agora, se os emojis, cada um deles, nessa, vamos dizer, comunicação da adolescência, tem significados que eu absolutamente não entendo, há uma linguagem e um avanço de possibilidades nessa comunicação que me dão uma visão de vida absolutamente estranha à visão da minha família e do meu pai ou da minha mãe e do meu entorno mais velho. Então, realmente, há um fosso aí muito grande que está sendo, ou tentando se contornar, cortando essa comunicação aberta maior. É quase como se fosse uma espécie de idioma, uma língua de tribo, né? É uma língua, por exemplo, assim, ó, um dialeto vermelho, movimento antifeminista que cultua o machismo. Uma berinjela, órgão sexual masculino. Cabeça de pedra. Peraí, uma berinjela? Que exagero, meu Deus. Berinjela é a representação do órgão sexual masculino. Capaz. Nos emojis de comunicação entre eles. Sim, sim, sim. Cabeça de pedra. Exaltação da alegada superioridade intelectual do homem. Ah, tá. Comprimido vermelho, referência ao Red Pill, movimento feminista que cultua o machismo. Bomba, símbolo da turma incel, celibatários que culpam as mulheres por sua solidão. Corações, vermelho amor, rosa interesse, romântico. O roxo, desejo sexual. Bandeira vermelha, sinalizador de opiniões e comportamentos inaceitáveis. O pêssego, como é que está a tua bunda? Olha só, quer dizer, o emoji hoje pode ser em algumas tribos uma espécie de comunicação. E como é que o pai que olha aquilo ali diz, não vai entender que coisa bonita. Como é que tá a tua bunda? Quer dizer... Tu gosta de pêssego? É. Olha, eu quero berinjela. É um dialeto, né? Dialeto? É um dialeto emoji. Que coisa séria, meu Deus do céu. Olha, mas imagina assim, porque agora já é velha, já passou por tudo isso, pode tirar até uma onda, dar risada e tudo. Agora tu imagina tu sendo adolescente, pré-adolescente, entrando nesse mundo e podendo receber isso que vai passar para o pai, para a mãe, para o cuidador, como sendo uma coisinha banal. E, na verdade, tem uma profunda situação de invasão do teu corpo, de invasão da tua privacidade, de insinuações a respeito do teu caráter, né? Que quem está lendo ali é o boom, né? Exatamente, olha só, né? É claro que esse pessoal que é especialista e lida com adolescentes, eles devem estar sempre estudando isso, até para qualificar, por exemplo, um delegado, um policial que vai fazer essas investigações, né? Exato. Inclusive, vamos dizer, no filme ali, Adolescência, aparece o policial querendo descobrir, né? Já sabiam que o rapaz tinha matado a coleguinha e foi falar com o filho que fazia parte do triângulo, né? Era ele, o outro que emprestou a faca pro menino. E aí o policial falando com o pai, aí o filho diz assim, o pai, mas tu é um ignorante absoluto, não sabe nada disso. Mas como, filho? Não, tu não sabe isso. E aí começa a mostrar para ele os significados e ele, o que tu está falando? Quase como se eu estivesse falando coreano ou chinês para ti, né? E o pai, absolutamente, que é o policial investigador, absolutamente fora total daquela situação, que é a representação dos pais em relação a esse tipo de comunicação que geram bullying de alto nível.
Imagina, tá aí uma lição de casa para pais, mães, tias, né, pessoas que cuidam de crianças e adolescentes. Vamos estudar o significado dos emojis, justamente para não dizer tanta besteira quando estiver conversando com eles, ou poder entender, até mesmo olhar e perceber, né, aqui tem alguma coisa, para a gente não ficar, né, porque é a mesma coisa que um cego. Tu não tá vendo nada. A gente está praticamente na condição de cego. E quase 48 a 50% dos pais deixam absolutamente livre o celular e o computador para os seus filhos sem saber bem o que está acontecendo. E até atualmente estão entrando nas redes, né, esse tipo de investigação mais sofisticada, a ponto de daqui a pouco chegar e avisar uma mãe: onde é que está sua filha? Ah, ela está no quarto dormindo. Aí vai lá olhar. A menina está sofrendo um bullying porque houve uma entrada na rede que ela está sendo bullyingada. Sim, assim, eu soube essa semana da rede Reddit, que diz que é uma das mais violentas que existem, né? Pelo menos foi o que eu li, não sei, não estou afirmando. Em que as meninas são vítimas de estupro virtual através dessas redes. Exatamente. E esse site Discorder, né, que é o famoso que todos eles conhecem, os adolescentes, e que é aí que funciona essa problemática toda, né? E a rede meio que ela diz que tenta segurar isso, mas sabe como é, né? Tem a DeepNet também, que eu posso entrar, e aí então é pior ainda, né? Que é aquela internet obscura, né? Aquela internet do baixo mundo, assim, do mundo criminoso. E como quase todos os adolescentes de hoje são hackers, para eles isso é uma facilidade enorme, né? E tu vê como a gente é, né? Quando tu vê um menino, uma menina com 5 anos, 6 aninhos, até menos, pegando o celular e tendo uma desenvoltura fora da média, tu pega um velho de 70 anos e bota do lado de uma criança de 6 anos, 7 anos, o velho e a velha vão passar vergonha perto deles, porque eles sabem tudo de internet, de celular, e a gente fica batendo biela ali, né? Sem conseguir entender o que está fazendo. É uma loucura esse mundo, é que a gente não se dá conta, tu está acostumado a comer tua melancia, a fazer a tua coisinha do dia a dia, e não se dá conta que nós já estamos com... Nós não, né? Porque a gente não vai chegar a habitar lá, mas nós já estamos diante de um admirável mundo novo, né? Então, a figuração seria essa, Beatriz. Nós estamos assim, eu e tu chegando, e aí um adolescente diz assim: para de falar que chegaram 2 dinossauros. Aham. É, exatamente isso. Exatamente isso. E agora, quando a gente sabe que a inteligência artificial ela está chegando com muita força, eu não ouso dar nenhum tipo de opiniãozinha a respeito disso, porque eu ia saber que eu acabei de dizer uma bobagem, né? Mas eu sei que a dimensão que eles estão pensando, que até os pais mesmo, os criadores da inteligência artificial, alguns deles já optaram para ir para casa, não querem mais participar, se assustaram com o que viram, né? Então, a ideia do mundo onde vai ter acho que mais de 10... o Elon Musk falou que até 2060, por aí, nós vamos ter 10 bilhões de robôs funcionando no planeta. E o ser humano vai ser absolutamente descartável. O ideal seria essa sociedade, então, ideal, em que nós estaríamos sempre de férias, porque os robôs trabalhariam para nós. Sim, esse é o lado bom da ideia, mas e aí? Quem é que vai nos sustentar?
Não, os robôs trabalhando, tu imagina, robôs estar no campo, robôs fazendo tudo em casa, robôs limpando, robôs, enfim, a produção sendo feita, as trocas econômicas, quer dizer, a mão de obra estaria Sim. absolutamente resolvida. Teria muito a ver com aquela ideia do nadismo, né? Aquela ideia lá atrás do nadismo. Não, é que, visto pelo ângulo do humanismo, isso pode ser realmente assim, um bem-estar absoluto do ser humano, usando a máquina para, se a gente não tivesse pessoas más, pensamentos. É uma das utopias, né? É uma utopia, genial, bacana. Todos viveriam bem porque as máquinas trabalhariam sem precisar se gerar um CLT, né? Mas e se a máquina, de repente, ela entra numa de te achar um vagabundo inútil, só que então, só dá gasto? Aí são as linhas negativas. Mas como a máquina é criada por nós, hipoteticamente, ela é criada de uma forma positiva. Uhum. E a nossa negatividade, que é, vamos dizer, a agressividade, a violência, o narcisismo e toda essa linha de mais poder eu quero ter e ambição, as máquinas não teriam essa base. Elas teriam só a inteligência de fazer aquilo que eles estão programados. Até me lembrei agora o único uso que uma inteligência artificial pode fazer de alguém é mais ou menos como me lembrei de uma paciente minha que gosta muito do GPT e usa ele, fala com ele o tempo todo. Aí chega uma hora do dia que o GPT diz assim para ela: olha, agora é só pagando. Tu vai ter que ir para o GPT pago. Claro, que isso já é ordem. O de graça tem um tempo. E claro, mas já é a ordem do ser humano que produziu. Exatamente. Para poder dar grana para eles. Então, a negatividade que nos habita provavelmente não estarão dentro da máquina, porque ela foi criada pelos lados positivos e os intuitos positivos, sem os negativos. Será que tem alguém aí negativo que diz, não, mas eu vou criar um robô assassino, porque eu sou ambicioso e quero dominar. Mas para essa sociedade, tipo assim, das máquinas poder funcionar, eu acho que astrologia.com, tá? Acho que teriam que acabar com os países, as bandeiras e os territórios. Sim, é uma sociedade global aí, né? É global. Todos estariam ganhando uma utopia, é o admirável mundo novo do Huxley. Até falando sobre isso, assim, né? O senhor falou sobre ali da... Como é que é o nome mesmo? Olha só, minha cabeça agora deu deu uma cambalhota, não, deu uma cambalhota de 20 andares. A questão que vai ter na terça-feira o programa sobre psiquiatria do cinema, cinepsiquiatria, tá, consegui me achar. Voltei, meu HD meio que deu uma... Aqui, ó, é que eu assisti um filme, Dr. Maia. O senhor sabe que agora a grande jogada que está pintando aí na academia, principalmente física e tal, eles estão dizendo que a gente vive aqui uma simulação, correto? Certo. Isso aqui é uma simulação. Na verdade, nós estamos dentro de um grande computador e que nós vivemos são jogos que tem alguém que está jogando e manipulando. Que é uma simulação. Não é isso aqui, nada disso aqui é verdade. Não ouso nem discordar, nem confirmar. Tá? Eu vou ficar pendurada aqui. Mas é que eu vi um filme essa semana passada, que o nome do filme é Não Se Preocupe, Querida. Eu comecei a ver por falta do que fazer, tá? Tipo assim, não tem nada para fazer, tá começando o filme tem... Não vi sinopse, ninguém me ofereceu, o filme entrou e eu continuei vendo porque não tinha nada para fazer. Aí percebi logo de cara que era um filme meio distópico, assim, era uma coisa meio... uma fantasia. Mesmo assim eu resolvi assistir.
E, na verdade, logo deu para perceber que era um suspense psicológico, tá? Mas baseado numa distopia. E depois é que eu vi o filme, que eu fiquei chocada com o filme, eu fui ler a respeito do filme. Daí eu vou falar sobre o que eu li, tá? É um filme, tá? O nome do filme é Não Se Preocupe, Querida. Ele retrata uma realidade comum nos anos 1950. Tem uma comunidade bizarra, localizada lá nos Estados Unidos. O nome da comunidade é Vitória. Existe todo mundo ali é um típico casal, todo mundo é feliz. Ponto. Então, o casal principal compõe um típico casal da época de 1950 e vive uma vida feliz, tranquila. Sabe aquele típico americano de subúrbio? Sim. Que tem aquela casinha maravilhosa e que a porta está sempre aberta e que os vizinhos vão levar, quando chegam para morar, vão levar um sanduíche ou um bolo para se apresentar e tal. É aquela história ali. É uma micro-sociedade perfeita. E eles não estão em contato com o resto do mundo. Aí depois tu começa a ver que tem algumas incongruências ali, algumas coisas que não fecham. Esse filme foi baseado num livro. Ali, eles trabalharam e acabaram desenvolvendo o projeto onde eles estudam a misoginia e os incels, que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, tá? Então, os temas femininos estão presentes ali. A protagonista ela fica lutando contra fantasias que foram idealizadas. Ela vive uma vida completamente perfeita. Os filhos dela são perfeitos. O marido dela é perfeito. A obsessão do amor, até que ponto ele te leva também. Aquilo tudo é um tóxico perfeito, entendeu? Uhum. Há uma presença de machismo, tudo isso lá, tipo, tentando nos botar na década de 1960. As mulheres sempre estão impecavelmente arrumadas, cabelo com laquê, arrumados, perfeitas, a rotina é a mesma todos os dias, eles fazem tudo direitinho, parece um filme, parece um desenho, tá, o filme. Aí uma delas começa a notar algumas coisas que não fecham, como se, sabe quando a Matrix falha? Sim. Começa a falhar a Matrix. Aí ela começa a perceber que aquilo que ela está vivendo não é real. E aí as coisas começam a se inverter para ela. O que parece super normal, ela observa como sendo uma prisão. Ela está dentro de uma simulação. Não existe aquele lugar é só na fantasia da cabeça delas, as mulheres estão todas praticamente imersas nesse sonho, né? Aí o filme fala também sobre o incel, que basicamente são homens brancos que não têm privilégios, são homens brancos frustrados, que acreditam que têm direito ao sexo das mulheres, que foram roubados, que o feminismo trabalha contra a natureza. É muito interessante. O filme é muito interessante. Eu já decidi que eu vou ver de novo. Eu vou ver talvez mais de uma vez de novo, para entender o que o autor estava tentando passar, né? Assim, eu acho que ele passa isso que nós estamos falando até agora, que são as crenças e possibilidades de crenças tão categóricas e que depois se tornam desilusões, né? Que é o que acontece o tempo todo na nossa vida. A gente sempre está iludido com alguma coisa e logo adiante decepcionado porque vê que não é bem aquilo que eu queria. Então parece que o filme fecha nessa linha, em que o mundo é uma simulação de uma ideia idealizada minha, que quando eu me dou conta de que a minha ilusão não é o real, eu caio na desilusão e na perda e no mal-estar e até numa linha de morte. Esse é sempre o caminho que nos leva à ilusão-decepção. Ilusão-decepção. Então, hipoteticamente, numa linha, vamos dizer, que se coloca como mais espiritual, hipoteticamente,
eu tenho uma capacidade de crença pessoal ligada a uma autoestima minha, que quando surge a desilusão e gera-se o sem sentido, eu tenho uma reserva interna de crença de que realmente o mundo é uma ilusão repetitiva e que eu carrego força nessa ilusão até entender que ela é uma desilusão e que não é o caminho. Então eu estou sempre vivendo uma falta. Então a única possibilidade de não haver uma queda tão violenta dentro da desilusão é eu ter uma capacidade de me colocar internamente, uma crença em mim de que eu estou num mundo mutante e a cada momento tudo se instala diferente. Se eu conseguir essa zona interna e não colocada fora ou na crença, eu realmente passo pela desesperança e não fico indiferente. E continuo lutando até morrer, que é a última condição. E até tem um teórico famoso que diz assim, será que a vida não é um evento raro num mundo de morte? Sim. Agora, em contrapartida, agora o senhor estava falando isso e eu fiquei imaginando o seguinte, talvez dê para a gente imaginar que a pessoa entra, por exemplo, num clube fechado desses mais secretos, a pessoa entra numa religião dessas mais assim, né, cheia de detalhes que a gente desconhece, e de uma certa maneira a pessoa se encaixa num mundo desses de perfeição, né? Exatamente. Eu estou dentro dessa religião aqui eu tenho meus irmãos, aqui eles me apoiam quando eu preciso de emprego, aqui eu vou conversar diretamente com Jesus e com Deus, aqui a minha família, meu marido vai ser respeitoso, a minha família vai... É quase como se tu vivesse nesse mundo de simulação. Exatamente. Então, aí a alternativa que nós estamos pensando, que todos os grandes místicos, todos que tu for ver, eles tiveram uma visão de algo interno, como se então, hipoteticamente, a vivência divina ou mística estivesse dentro. Então, se eu caminho numa linha em que a estrutura da minha visão maior está no meu narcisismo positivo, de gostar de mim de uma forma e que eu esteja capaz, como a Beatriz, quando está muito mal, sorrir ou rir, eu tenho uma reserva interna de poder pessoal, é uma espécie de fundo de reserva, né? Que na pessoa que perde o emprego, ela vai na direção do fundo de garantia, né? Para poder sobreviver. Se eu consigo densificar dentro de mim uma zona densa, numa linha de autoestima, em que eu gosto de mim de um jeito que eu quero ser o que eu realmente posso ser, eu, de certa forma, estarei imune às decepções e às crenças radicais que a maioria das pessoas vai para se sentir, pelo menos, pertinente e com um lugar no mundo, mas sempre sujeito à decepção. Então, a linha mística de autoconhecimento maior seria uma zona interna em que eu sei que o mundo é oscilante, que tudo muda o tempo todo e nada é garantido e nada é permanente. Ora, agora, então, se tu consegue esse lugar interno, hipoteticamente nós estamos aproximando de uma solução altamente pessoal, que depende de cada um de nós. E que passa pela ideia do viver exclusivamente, com muita responsabilidade e consciência, o aqui e agora. Porque esse realmente... Empático comigo e com o outro. Porque se eu tenho essa empatia com o outro, eu sei que o outro também está vivendo uma situação que ele vive a mesma coisa que eu e não é basicamente um inimigo ou alguém maligno que quer a minha dissolução ou coisa parecida. Eu tenho empatia, eu sou absolutamente capaz de entender a dinâmica e a problemática do outro e abrir até caminho para que o outro chegue aonde eu cheguei. Essa é a hipótese positiva, mas sempre oscilante. Mas aí isso também vai nos levando para uma coisa que às vezes me passa assim como um lampejo pela minha cabeça doente,
e me dá um certo susto. É o dia em que tu vai tomar consciência definitiva de que não existe nada. Exatamente, porque Nem alguém que um dia, por exemplo, vai voltar, vai me salvar, nem alguém que vai... Não, isso é uma coisa muito delirante quase, né? mas tu vê que, como eu disse há pouco, a frase, o evento da vida é algo muito raro num mundo mortal, que a morte é Uhum, constante. sim, Significa o quê? Que eu estou vivendo aqui sem saber de onde vim, para onde vou, e que esse é o meu presente aqui e agora. Como eu positivo. descubro uma posição interna aqui e agora que me deixa viver razoavelmente bem até o meu fim? Mas aí a gente teria que não estar capturado o tempo todo com distrações lá fora. Porque na maior parte do dia a gente está capturado no futuro, no passado, ou então, pior ainda, numa vida que não é a minha, é a vida do Bolsonaro, é a vida do Lula, é o que está fazendo o governador, é onde é que foi o meu marido, o que meu filho está pensando, a gente está capturado lá fora. Dificilmente a gente tem um momento, algum insight assim, que seja nosso mesmo. Puxa, como eu gostei disso aqui. O máximo que a gente consegue dizer é, bah, que legal. Entende? Tu não Então, chega a usufruir, tu não vive as tuas experiências, porque tua cabeça está voltada para o lado de fora e não para o lado de dentro. mas aí que tá, tu tá dizendo assim, que eu quero uma garantia de que a minha vivência aqui e agora seja eterna e forte e feliz. Isso já é a ilusão mais sofisticada. Não existe Não, isso. não Existe existe. só um presente aqui e agora. Lembra daquele filme que a mulher vivia todos os dias o mesmo dia? Sim, é uma das metáforas de viver o mesmo dia, e como é o tempo da marmota, né? É um filme que a cada 24 horas volta o dia e a gente fica preso nessa vivência do presente, mas sem um sentido de um maior ou de uma situação mais aberta. Como tu falou há pouco, o mundo real para nós é tudo que está fora de mim, que a minha percepção percebe. Então eu tenho que ser capaz de entender que a cada momento que eu vivo, eu estou, vamos dizer assim, tendo que mudar, porque eu não tenho certeza de nada. Eu vivo num mundo de incertezas. Como chegar a uma vivência pessoal dentro da incerteza de ter uma certeza de que pelo menos eu me dou bem comigo? Esse é um ideal fantástico que nós vamos para a linha mais do misticismo ou de algum tipo de religião que não me coage a ser o que os outros querem que eu seja ou a crença, mas que eu descubra algo em mim positivo de poder viver no aqui e agora com sentido. Esse é um ideal. Não, bah, e até me lembrei o nome de um livro. Eu acho, não sei se eu vou lembrar o nome do autor, mas como é a insustentável leveza do ser. Milan Kundera. Isso, é assim uma coisa maluca, né? Aonde Isso. tu tem é como se tu estivesse te jogando no espaço o tempo todo, né? Isso a frase dele é bem essa, insustentável leveza do ser. Quer dizer, ela é insustentável, mas eu estou tentando Tá sustentá-la nela, neste momento. tu tá nela. Quer dizer, é a Eu maior estou percepção nela. do agora. É. Bom, aqui temos vários amigos aqui, o Ricardo Coelho está comentando alguma coisa, o Pedro Paulo fala sobre conflito de gerações, e alguns outros amigos aqui comentando outras questões, mas a nossa amiga Estela diz assim, ó, gostei de ouvir vocês por agora, estou encantada com tudo, mas tenho que admitir que não entendi nada. Parece que eu estou... Olha, então se ela disse isso é porque ela entendeu tudo. Parece que eu fumei alguma coisa e estou viajando.
Mas eu acho que a ideia mais ou menos passa por essa, de não ter essa certeza de nada, né? E conseguir Exatamente, quer conviver com dizer, isso. tu vê que a criatividade, no momento que eu crio, acabou. Então, a criatividade, porque a gente diz assim, na metáfora aquela que eu uso, a gente já falou várias vezes, por exemplo, que a nossa ansiedade e depressão é o nosso lixo. E o lixo, vamos dizer assim, se bem ordenado, ele vai para uma composteira e vira adubo. Se eu consigo fazer isso com o meu lixo interno, que é a minha decepção constante, minha desilusão, e eu consigo pegar esse lixo e, através dele, descobrir o gás metano, que Uhum. é o adubo da Combustível. composteira, Uhum. o que eu adubo na realidade para chegar nesse nível que nós estamos falando? Eu estou adubando, num nível psicológico, a intuição, a criatividade, a imaginação e a inspiração. Se eu chegar a lidar com esses 4 níveis, usando a minha base negativa para definir isso, a cada momento eu abrindo espaços de intuição, imaginação, criatividade e inspiração, eu mantenho uma linha de criatividade constante com sentido aqui e agora, dentro de uma instabilidade absoluta. Eu estou no olho do furacão. Que pode mudar a qualquer momento tudo, o tempo todo. Exatamente. Agora, tu também pode optar por ser uma estátua de sal, né? Não quero nada Mas disso, eu quero ter só certezas e o que está escrito é o que vale e deu, não quero imaginar mais nada, né? isso, que nós estaríamos falando bobagens agora, porque a minha estabilidade e a minha crença, ela é a minha certeza hoje. Mas aí é que está. A minha certeza hoje pode não ser a certeza amanhã. Uhum. E essa vivência poucos têm, né? Porque quem é que está preparado para grandes mudanças que podem acontecer rapidamente na vida? Ninguém. Ninguém. O Dr. Maia, para concluir, dia desses ali, o senhor comentou muito rapidamente uma analogia que eu fiquei com ela assim, eu acho que uns 3 dias batendo bem forte na minha cabeça. Eu, eu tive a oportunidade durante algum tempo na minha vida de até com alguns amigos aqui da própria Manaus, eu cheguei a fazer trilhas, ia para o meio do mato. Eu fui com vários grupos, participei de vários grupos, até fui fora do Brasil, bom, mas isso não interessa. Mas a questão da trilha, e o senhor usou a expressão, o senhor usou a analogia da trilha para esse caminho, essa vivência. E eu achei tão apropriado, tão absolutamente perfeito, que eu disse, não, ele tem que discorrer sobre isso, ele tem que escrever sobre isso, porque é uma analogia assim tão, ela é tão simples, porque fazer uma trilha não tem nada mais simples, né? É tu caminhar no mato, é um negócio simples pra caramba, só que não é. Só que não, Não, né? não, tu tem razão, não. Não tem, porque se eu estou numa trilha, vamos dizer assim, eu tenho o máximo que eu tenho é o meu facão abrindo uma trilha numa direção que eu não sei bem qual é. Mas a cada momento que eu abro o campo da trilha, que eu estou ali, eu estou numa vivência de abertura e de caminho, quer dizer, entre aquela posição bem clara. Cada passo é um passo. E se eu dou um passo e sinto que eu dei esse passo e ele foi concreto numa direção que hipoteticamente eu nem sei bem qual é, eu tenho uma vivência de sensação de realização pessoal ali, De ao abrir desbravamento, aquele isso. espaço. Uhum. E ao mesmo tempo tu sabe que tá super normal, desce, não tem problema nenhum, tu recuar e fazer outro caminho. Não porque se esse caminho da trilha fechar de um jeito que eu não posso, eu sempre tenho a alternativa de mudar de direção. Uhum. Então, tu vê que, psicologicamente, eu estou aberto e aí, vamos dizer assim, eu te imaginei assim, chegando, abrindo a trilha, assim, bem cheia de árvores,
coisas assim horrorosas e dá de cara com uma pedra. Aí tu começa a rir. Sim, sim, dizer agora vou ter que E é sair. tu rindo Não é por daquela aqui, desgraça. daquela desgraceira ali, tu vai ter que, tu tem que te Mudar. Eu vou reinventar, ter que mudar o caminho. tu tem É. que redirecionar, reinventar e não ficar chorando ali. Ai, agora o que eu faço com essa pedra? Eu não posso atravessar a pedra. Não, mas como é que Deus fez isso comigo, né? Bem no meu caminho colocou uma pedra. Não Então tu deixa de vê ser que uma engraçado. crença, olha bem, uma crença perdida, assim, quando eu chego e vejo a pedra, a maioria fica numa desilusão incrível, só resta chorar e ficar desvalido. E depois, quando chega de volta para casa, a única coisa que conta é que no meu caminho tinha uma pedra no meu caminho. Uma pedra no meu Fernando Pessoa, né? É, Exatamente. tinha uma pedra no meu caminho. Quer dizer, é uma coisa muito séria isso, né? Como tu pode... Porque a vida, ela é perfeita e a única coisa que atrapalha mesmo é o nosso pensamento, que pode ser nosso grande parceiro ou então o nosso grande inimigo, né? É o nosso grande inimigo. E ele seria muito bom se ele entendesse a metáfora do lixo, porque o lixo é afeto. Se eu consigo lidar com a racionalidade metabolizando os afetos, eu consigo fazer uma composteira que ativa esses caminhos bem sofisticados, que estão ligados à intuição, à inspiração, à criatividade, imaginação. Aí é um caminho altamente pessoal. E esse é que deveria ser aberto numa existência como a nossa. Tá certo. Agora sim, para concluir, o senhor acha que o Trump está querendo refundar o mundo capitalista? Eu me lembrei tenho até uma reportagem de um neurologista famoso que ele é estudante do cérebro. Então ele diz assim, o pai do Trump foi um vigarista lidando com imóveis assim fantasticamente, organizou uma fortuna enganando e vigaristamente enganando todo mundo. E a mãe dele era um freezer, nunca deu carinho nem afeto. Então tu vê que é uma base de uma linha psicopática onde o interesse é eu ter poder e dominar o mundo através do que a gente chama o narcisismo negativo. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que está fazendo uma guerra sem mortes, né? As mortes, hipoteticamente, haverão no sentido de problemas econômicos, então, sérios. Mas há uma oscilação muito grande entre duas potências importantíssimas, que é a China e os Estados Unidos. Então, nós temos que ver que possibilidades positivas vão vir disso ou que negatividade maior vai ser. Quer dizer, é exatamente o que nós estávamos falando. A vida é um contexto imprevisível numa trilha que eu não sei quando é que nós vamos achar a pedra. Mas que ela tá lá, ela tá, né? Depende da bobada que chegar nela. Isso. Bom, que loucura. Bom, isso aqui é só para constar e para ter informação, tá? Voltando num assunto anterior. Nós temos hoje utilizados, disponíveis, 1.874 emojis em 10 categorias e em 100 subcategorias. Aí cada um tem um significado. Então nós temos que estudar uma nova língua. Uma nova língua, sabe? É um negócio que é global, né? Que vale a mesma coisa para todo o planeta. Tu pode escrever uma frase só usando emojis. Com emoji, exatamente. Que loucura isso aqui, é um dialeto universal. Isso. E para esse nível do bullying é uma espécie de Esperanto, né? Nossa. Então são 1.874 emojis em 10 categorias e 100 subcategorias. Olha só. Eu só sei usar ali uns 4 ou 5 até agora. E ainda acho que me comunico. Tá bom, então. Doutor Maia, sempre é um prazer e uma honra falar com o senhor.
Tá certo. Eu também gosto de falar contigo e para os nossos ouvintes um abraço. Até a próxima. Grande final de semana. Obrigado. Obrigada. Então, né, eu conversei aqui, tive o privilégio de conversar com o nosso mestre, Dr. Herberto Edson Maia, que é psiquiatra, e só assim, né, com o psiquiatra junto, que é para a gente poder traçar alguns caminhos e ver, e quando encontrar a pedra, tentar ou sentar na pedra e fazer um lanche, né? Chegamos ao final, quero agradecer às amigas, agradecer aos amigos também, muito obrigada. E desculpem alguma coisa, tá bom? E se tudo der certo, eu volto segunda-feira. Lembrando que amanhã, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia ao vivo, fazendo o esquenta da semana, né? É no Manaua, domingo.com. Domingo.com é o nome do programa, com o Adroaldo Bauer Correia, às 19 horas. Conto com o seu apoio aí também. Grande beijo, grande final de semana e até segunda.